Olha só, pessoal do canal Segurança da Trabalho, hoje eu vou falar sobre um tema que é fundamental para todos nós que vivemos e respiramos segurança do trabalho no dia a dia. Vamos conversar sobre EPI, Equipamento de Proteção Individual, e eu garanto que no final desta conversa vocês vão sair daqui com uma visão completamente diferente sobre esse assunto, que parece simples, mas que na verdade é extremamente complexo e cheio de nuances, que fazem toda a diferença entre um programa de segurança medíocre e um programa de segurança que realmente salva vidas. Primeiro, deixa eu contar uma história real que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu estava fazendo uma auditoria numa empresa metalúrgica, daquelas bem tradicionais, sabe? O tipo de lugar onde o pessoal acha que segurança é frescura. Cheguei lá e vi um soldador trabalhando sem máscara de solda adequada, usando apenas óculos escuros comuns. Quando questionei, ele me disse: "Ô moço, trabalho assim há 20 anos e nunca aconteceu nada." 2 semanas depois, esse mesmo funcionário teve que se afastar por queimadura na córnea. Essa história ilustra perfeitamente o que eu quero discutir hoje. EPI não é opcional. Não é sugestão. É uma questão de vida ou morte. Literalmente. Vamos começar pela base conceitual, porque muita gente confunde EPI com EPC. EPI é individual, pessoal, intransferível. É aquela proteção que vai grudada no seu corpo, que você usa como uma segunda pele. Já o EPC, Equipamento de Proteção Coletiva, protege um grupo de pessoas, como um sistema de ventilação ou uma barreira de contenção. Mas aqui vamos focar no individual, naquilo que cada trabalhador precisa usar para se proteger dos riscos específicos da sua atividade. A primeira coisa que vocês precisam entender é que EPI não é um produto qualquer que você compra no primeiro lugar que encontra. Existe toda uma regulamentação por trás, toda uma ciência envolvida na fabricação, teste e aprovação desses equipamentos. No Brasil, quem dita as regras é o Ministério do Trabalho e Emprego, através das normas regulamentadoras, especialmente a NR6, que é a nossa bíblia quando falamos de EPI. Mas antes de entrarmos nas normas, preciso que vocês entendam uma coisa fundamental. EPI é a última barreira de proteção. Isso mesmo, última. Na hierarquia de controle de riscos, primeiro tentamos eliminar o risco, depois substituir por algo menos perigoso, depois isolar, depois usar controles administrativos, e só por último recorremos ao EPI. Por quê? Porque EPI depende do comportamento humano, e comportamento humano é variável, é falível. Uma pessoa pode esquecer de usar, pode usar errado, pode usar um equipamento defeituoso. Agora vamos entrar no coração da questão, a classificação dos EPIs. E aqui, pessoal, prestem muita atenção, porque isso vai aparecer em qualquer prova, em qualquer auditoria, em qualquer situação que vocês enfrentarem na vida profissional. Temos EPIs para proteção da cabeça, que não é só capacete não, viu? Tem capacete para proteção contra impactos, contra choques elétricos, contra respingos químicos. Cada tipo de capacete tem uma especificação técnica diferente. O capacete classe A protege contra impacto e penetração. Classe B adiciona proteção elétrica até 20.000 volts. Classe C é só impacto, sem proteção elétrica. Vocês sabiam disso? A maioria dos técnicos que encontro por aí não sabem fazer essa distinção. E não para por aí. Tem também os equipamentos de proteção para o couro cabeludo, como toucas, redes, bonés. Podem parecer bobos, mas em indústrias alimentícias, em hospitais, em laboratórios, esses equipamentos são fundamentais para evitar contaminação cruzada. Já vi caso de empresa que foi multada pesado porque o funcionário não estava usando touca adequada numa área de manipulação de alimentos. Para os olhos e face, a variedade é impressionante. Óculos de segurança comum, óculos para soldador, protetor facial, máscara de solda automática, óculos para radiação laser. Cada um serve para um tipo específico de risco. O grande erro que vejo nas empresas é usar qualquer óculos achando que está protegido. Óculos para impacto não protege contra radiação. Óculos para radiação pode não proteger adequadamente contra impacto. É preciso fazer a análise de risco correta para especificar o equipamento certo. Aqui vai uma dica de ouro para vocês do canal Segurança da Trabalho. Sempre leiam o CA Certificado de Aprovação do Equipamento. No CA está escrito exatamente contra qual risco aquele EPI protege, qual a norma técnica que ele atende, qual a empresa fabricante. Sem CA válido, o EPI não pode ser comercializado no Brasil. E cuidado com os CAs vencidos, porque isso é motivo de autuação na certa. Vamos falar agora sobre proteção auditiva, um tema que me deixa particularmente preocupado porque a perda auditiva é irreversível. Uma vez que você perde a audição por exposição ao ruído, não tem volta.
E o pior é que é uma perda gradual, insidiosa. O trabalhador não percebe que está perdendo a audição até que já seja tarde demais. Temos dois tipos básicos de proteção auditiva: o protetor tipo plug, que vai inserido no canal auditivo, e o protetor tipo concha, que cobre toda a orelha. Mas a escolha não pode ser aleatória. Precisa considerar o nível de ruído do ambiente, o tempo de exposição, o conforto do trabalhador, a compatibilidade com outros EPIs. Já viram um soldador tentando usar capacete de solda com protetor tipo concha? Não funciona, não encaixa direito, fica desconfortável. O trabalhador acaba não usando. E aqui entra uma questão muito importante que poucos profissionais dominam: o NRR, Noise Reduction Rating. Todo protetor auditivo tem um NRR, que indica quantos decibéis ele é capaz de atenuar. Mas atenção, esse valor é obtido em laboratório, em condições ideais. Na prática, a atenuação real é menor. Por isso existe uma fórmula para calcular a proteção efetiva: NRR-7 dividido por 2. Um protetor com NRR 30 vai fornecer proteção real de aproximadamente 11,5 dB. Para vias respiratórias, a coisa fica ainda mais complexa. Temos máscaras descartáveis, semimáscaras, máscaras faciais inteiras, respiradores autônomos, máscaras de fuga. Cada uma para um tipo específico de contaminante e concentração. Poeira, fumos, vapores, gases, cada um exige um tipo de filtro diferente. A máscara PFF2, que ficou famosa durante a pandemia, protege contra partículas sólidas e líquidas, mas não protege contra gases e vapores. Se você trabalha com solventes, precisa de filtro químico específico para o tipo de solvente. Se trabalha com múltiplos contaminantes, pode precisar de filtro combinado. E tem mais. Filtros têm prazo de validade e vida útil limitada. Filtro contra poeira pode durar vários dias ou semanas, dependendo da concentração. Filtro químico pode saturar em poucas horas se a concentração for alta. Agora vamos falar de um tema que gera muita polêmica: proteção para membros superiores. Luvas não são todas iguais, pessoal. Luva de raspa protege contra abrasão e calor moderado, mas não protege contra perfuração por agulha. Luva de PVC protege contra alguns químicos, mas pode ser dissolvida por solventes orgânicos. Luva de nitrila tem boa resistência química, mas pode não aguentar temperaturas altas. E tem uma questão que muita gente não considera: luvas podem aumentar alguns riscos. Luvas em equipamentos rotativos podem causar acidentes graves se forem puxadas pela máquina. Em trabalhos que exigem precisão, luvas inadequadas podem reduzir a destreza e causar acidentes. Por isso existe situação onde não usar luva é mais seguro que usar luva inadequada. Para membros inferiores, temos calçados de segurança com biqueira de aço, biqueira de composite, solado antiderrapante, solado condutor, solado isolante elétrico, cano longo, cano curto, resistente a químicos, resistente a altas temperaturas. A especificação correta depende dos riscos presentes no ambiente de trabalho. Uma coisa que me incomoda muito é ver trabalhador usando bota com biqueira de aço em área onde tem risco elétrico. Biqueira de aço conduz eletricidade. Para trabalho em instalações elétricas, precisa usar calçado isolante elétrico, que é testado e certificado para isso. Agora chegamos numa parte crucial: proteção contra quedas. Este é um tema que salva muitas vidas, mas também mata muito por falta de conhecimento adequado. Cinturão de segurança tipo paraquedista, trava-quedas, talabartes, ancoragens. Tudo isso forma um sistema complexo que precisa ser dimensionado e instalado corretamente. O grande erro que vejo é tratar cada componente isoladamente. Não adianta ter o melhor cinturão do mundo se a ancoragem não aguenta a força de uma queda. Não adianta ter ancoragem resistente se o talabarte for muito comprido e permitir uma queda com fator de impacto perigoso. É um sistema, e sistema falha no elo mais fraco. Vamos falar sobre obrigações e responsabilidades, porque isso é fundamental para quem trabalha com segurança. A empresa tem obrigação de fornecer EPI adequado ao risco, gratuito para o empregado, em perfeito estado de funcionamento. Tem que treinar o trabalhador sobre o uso correto, substituir quando danificado, exigir o uso, fiscalizar. É muita coisa, não é? Mas o empregado também tem obrigações. Tem que usar o EPI apenas para a finalidade que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar qualquer alteração que o torne impróprio para uso, cumprir as determinações do empregador sobre uso adequado. E aqui está um ponto que gera muito conflito: o empregado pode ser demitido por justa causa se recusar usar EPI. É lei, pessoal. Agora vou falar de uma questão prática que todo mundo enfrenta: como convencer o trabalhador a usar EPI? Porque não adianta ter a melhor especificação técnica do mundo se o cara não usa, não é?
A resistência ao EPI é natural, é humana. EPI incomoda, atrapalha, esquenta, faz suar, reduz mobilidade. Ninguém gosta de usar. A primeira estratégia é envolver o trabalhador na escolha do EPI. Quando possível, teste diferentes marcas e modelos. Deixe o pessoal experimentar, dar opinião. Um EPI confortável tem muito mais chance de ser usado corretamente. A segunda estratégia é treinamento constante, não só no momento da admissão. Mostre fotos de acidentes, conte histórias reais, explique por que aquele EPI específico é necessário. A terceira estratégia é fiscalização inteligente. Não pode ser perseguição, mas tem que ser firme. Estabeleça regras claras, comunique bem, mas cobre o cumprimento. E aqui vai uma dica. Liderança tem que dar exemplo. Se o supervisor não usa EPI, o subordinado também não vai usar. Vamos falar sobre alguns mitos e verdades sobre EPI que eu escuto frequentemente no dia a dia. EPI nacional não presta, só importado é bom. Mentira. Temos fabricantes nacionais de excelente qualidade, que atendem às mesmas normas técnicas dos importados. O que importa é o CA e a adequação ao risco. EPI mais caro é sempre melhor. Nem sempre. O melhor EPI é aquele que protege adequadamente contra o risco específico, com conforto e durabilidade adequados. Às vezes, um EPI mais simples e barato é mais eficaz que um sofisticado para determinada aplicação. Se está no CA, pode usar para qualquer situação. Errado. O CA especifica exatamente contra quais riscos o EPI protege. Usar fora dessa especificação pode ser ineficaz ou até perigoso. Agora quero falar sobre uma tendência que vejo crescendo: EPIs inteligentes. Capacetes com sensores que detectam impactos e mandam alerta, óculos com realidade aumentada, cinturões que monitoram movimentos e detectam quedas, máscaras com sensores de qualidade do ar. A tecnologia está revolucionando a proteção individual, mas ainda é cara e tem limitações. Vamos abordar um assunto polêmico: EPI falsificado. É um problema sério no Brasil. EPI falsificado não passa pelos testes necessários, não oferece a proteção prometida, pode causar acidentes graves. Como identificar? Sempre confira o CA no site do MTE. Verifique se a empresa fornecedora é idônea. Desconfie de preços muito baixos. Observe a qualidade dos materiais e acabamento. Aqui vai uma história que me marcou muito. Numa empresa onde prestei consultoria, um funcionário sofreu queimadura química grave usando luva falsificada. A luva que deveria proteger contra ácido foi dissolvida em poucos segundos. O funcionário ficou com sequelas permanentes. A empresa foi processada, teve que pagar indenização milionária. Tudo por economizar alguns reais numa luva. Para encerrar este assunto sobre falsificação, deixo um alerta. Responsabilidade criminal. Se você especifica, compra ou fornece EPI falsificado e acontece acidente, pode responder criminalmente por lesão corporal ou homicídio culposo. Vale a economia? Vamos falar sobre manutenção e higienização de EPIs. Muita gente não sabe, mas EPI tem que ser higienizado regularmente. Capacete, óculos protetor auditivo, cinturão de segurança, tudo isso acumula sujeira, suor, bactérias. EPI sujo, além de desconfortável, pode causar problemas de pele e reduzir a vida útil do equipamento. Cada tipo de EPI tem procedimento específico de limpeza. Capacete pode ser lavado com água e sabão neutro, mas não pode usar produtos químicos agressivos que podem enfraquecer o material. Óculos de segurança precisam ser limpos com produtos específicos para não riscar as lentes. Cinturão de segurança deve ser inspecionado visualmente a cada uso, lavado periodicamente, guardado em local seco. E tem uma questão importante: alguns EPIs não podem ser reutilizados. Máscara descartável é descartável mesmo, não pode lavar e reutilizar. Filtro químico saturado tem que ser substituído, não tem como regenerar. Capacete com trinca tem que ser descartado, não pode reparar. Agora vou contar para vocês sobre os principais erros que vejo nas empresas quando o assunto é EPI. O primeiro erro é comprar pelo menor preço sem considerar adequação ao risco. Já vi empresa comprando capacete classe A para trabalho em instalação elétrica porque era mais barato. É economia que sai caro. O segundo erro é não fazer treinamento adequado. Entregar o EPI e pronto. Não explica como usar, não fala sobre limitações, não orienta sobre conservação. Resultado: uso incorreto,
Acidentes que poderiam ser evitados. O terceiro erro é não controlar a distribuição. Não tem controle de quem recebeu o quê, quando foi entregue, quando deve ser substituído. Isso gera problemas na fiscalização trabalhista e dificulta o controle da eficácia do programa. O quarto erro é misturar EPIs incompatíveis. Já vi casos de protetor auditivo tipo concha sendo usado junto com capacete que não foi projetado para isso. Resultado: proteção inadequada em ambos os equipamentos. Vamos falar sobre aspectos econômicos, porque isso sempre pesa na decisão das empresas. EPI custa dinheiro, isso é fato. Mas quanto custa um acidente de trabalho? Quanto custa uma multa trabalhista? Quanto custa um processo judicial? Quanto custa a perda de produtividade por afastamento? Quanto custa o dano à imagem da empresa? Fiz um cálculo numa empresa média com 100 funcionários. O investimento anual em EPI ficava em torno de 15 mil hires. Parece muito? Um único acidente grave custou para essa mesma empresa mais de 500 mil hires, entre indenização, multas, custos médicos e perda de produtividade. A conta é simples. Investir em EPI não é gasto, é economia. Agora quero abordar um tema que gera muita dúvida: EPI para trabalho em altura. Este é um dos temas mais complexos em segurança do trabalho porque envolve física, engenharia, fisiologia, psicologia. Uma queda de altura pode ser fatal, mas um sistema de proteção mal dimensionado pode transformar uma queda não fatal em fatal. O cinturão tipo paraquedista é só um componente do sistema. Tem o talabarte, que pode ser simples ou duplo, com absorvedor de energia ou sem, retrátil ou não. Tem a ancoragem, que precisa suportar pelo menos 22 kN por pessoa conectada. Tem o fator de queda, que determina a força de impacto. É muita física envolvida, pessoal. E tem uma questão que pouca gente considera: síndrome do trauma suspenso. Se uma pessoa fica suspensa no cinturão após uma queda, o sangue pode acumular nas pernas, causando perda de consciência e até morte. Por isso, todo sistema de proteção contra quedas deve incluir plano de resgate rápido. Vamos falar sobre EPIs para espaços confinados, que é outro tema complexo. Espaço confinado pode ter deficiência de oxigênio, gases tóxicos, atmosfera explosiva. Um EPI inadequado pode matar rapidamente. Para espaços confinados, muitas vezes é necessário usar equipamento de respiração autônoma ou respirador de linha de ar comprimido. E tem a questão do monitoramento atmosférico. Não adianta entrar com o melhor EPI do mundo se você não sabe quais são os riscos presentes. É preciso medir oxigênio, gases tóxicos, explosividade, antes de entrar e continuamente durante o trabalho. Aqui vai uma dica valiosa para vocês. Nunca confiem apenas no EPI para trabalho em espaço confinado. É preciso ter sistema de ventilação forçada, equipe de resgate em prontidão, comunicação constante, procedimentos de emergência bem definidos. EPI é importante, mas é parte de um sistema mais amplo. Vou contar uma experiência pessoal que mudou minha visão sobre EPI. Estava fazendo inspeção numa plataforma de petróleo quando presenciei um acidente. Um soldador estava fazendo reparo numa tubulação quando houve um vazamento de gás. O detector portátil disparou o alarme, mas o cara não ouviu porque estava com protetor auditivo. Por sorte, outro funcionário viu e conseguiu alertá-lo a tempo. Esse dia aprendi que às vezes um EPI pode interferir na percepção de outros riscos. Isso me leva a falar sobre análise de compatibilidade entre EPIs. Não é só encaixe físico, é funcional também. Protetor auditivo pode impedir percepção de alarmes sonoros. Luvas muito grossas podem reduzir sensibilidade tátil e causar acidentes com ferramentas. Máscara facial pode embaçar óculos de segurança. É preciso considerar o sistema todo. Vamos abordar um tema que está ganhando importância: EPIs para mulheres. Durante muito tempo, EPIs foram desenvolvidos com base no corpo masculino. Capacetes muito grandes, luvas muito largas, macacões sem ergonomia feminina. Isso não é só questão de conforto, é questão de segurança. EPI mal ajustado não protege adequadamente. Felizmente, a indústria está se adaptando. Hoje temos EPIs desenvolvidos especificamente para a anatomia feminina. Capacetes com ajuste para rabo de cavalo, luvas com ergonomia feminina, macacões com modelagem adequada. É uma evolução importante que melhora tanto o conforto quanto proteção. E tem uma questão delicada que precisa ser discutida: EPIs para gestantes. Gravidez muda a anatomia, muda centro de gravidade, muda a capacidade respiratória. Um cinturão de segurança comum pode não ser adequado para a gestante. Uma máscara respiratória pode ser mais restritiva.
É preciso avaliação médica e adequação dos EPIs. Agora quero falar sobre documentação e controle. Todo programa de EPI precisa ter documentação adequada, especificação técnica baseada em análise de riscos, procedimentos de distribuição e controle, registros de treinamento, fichas de entrega assinadas pelo empregado, cronograma de substituição. A falta de documentação adequada é um dos principais motivos de multa em fiscalizações trabalhistas. Auditor fiscal quer ver papel, quer ver comprovação. Ah, mas todo mundo usa EPI aqui? Não convence ninguém. Tem que ter documento provando que foi especificado corretamente, que foi entregue, que o funcionário foi treinado. Vou dar uma dica prática. Criem um sistema de controle informatizado. Pode ser planilha Excel, pode ser sistema mais sofisticado, mas tem que ter controle. Quem recebeu o quê, quando, qual o prazo de validade, quando deve ser substituído. Isso facilita muito a gestão e impressiona positivamente em auditorias. Um aspecto que muita gente negligencia é o descarte adequado de EPIs. EPI usado não pode ser jogado no lixo comum. Alguns podem ser reciclados, outros precisam ser destinados como resíduo perigoso. Filtros químicos saturados, por exemplo, podem conter substâncias tóxicas e precisam ser descartados adequadamente. Vamos falar sobre tendências futuras em EPI. A primeira tendência é a conectividade. EPIs com sensores que monitoram condições ambientais, sinais vitais do usuário, tempo de uso. Esses dados podem ser transmitidos em tempo real para a central de controle, permitindo intervenção rápida em caso de emergência. A segunda tendência é personalização. Com o avanço da impressão 3D, será possível fabricar EPIs customizados para cada usuário. Protetor auditivo moldado no formato exato do ouvido, máscara respiratória com vedação perfeita no rosto, capacete com ajuste milimétrico. A terceira tendência é sustentabilidade. EPIs feitos com materiais recicláveis, biodegradáveis, com menor impacto ambiental. A indústria está percebendo que sustentabilidade não é só modismo, é necessidade. Agora quero abordar um tema polêmico: EPIs estéticos versus funcionais. Muitas vezes, o EPI mais bonito não é o mais funcional. Marketing da indústria às vezes foca mais na aparência que na proteção. Cores vibrantes, design arrojado, podem chamar atenção, mas o que importa mesmo é a proteção oferecida. Por outro lado, EPI com boa aparência pode ter maior aceitação pelos usuários. É questão de encontrar equilíbrio entre funcionalidade e estética. Um EPI feio que ninguém usa não protege nada. Vou contar uma situação que vivenciei numa obra de construção civil. O engenheiro queria capacetes amarelos para todos os funcionários, para ficar mais visível. Só que na obra tinha vários setores: soldadores, eletricistas, carpinteiros, serventes. O ideal seria cores diferentes para identificar cada função, facilitar comunicação e controle. Às vezes, a padronização não é a melhor solução. Vamos falar sobre EPIs para condições extremas. Trabalho em câmaras frigoríficas, fornos industriais, ambientes com alta radiação, atmosferas explosivas. Nesses casos, EPI comum não funciona. Precisa de equipamentos especiais, muitas vezes importados, sempre muito caros, mas essenciais para viabilizar o trabalho com segurança. Para câmaras frigoríficas, não é só questão de agasalho. Tem que considerar formação de gelo nos equipamentos, redução da destreza manual, dificuldade de comunicação, risco de hipotermia. EPIs para frio extremo são sistemas complexos que incluem várias camadas de proteção. Para altas temperaturas, a questão é diferente. Roupas aluminizadas refletem calor radiante, mas podem ser desconfortáveis. Sistemas de ventilação individual podem ajudar, mas aumentam complexidade. É sempre compromisso entre proteção e operabilidade. Um tema que merece atenção especial é EPI para trabalho noturno. Visibilidade é fundamental para a segurança. Coletes refletivos, capacetes com faixas refletivas, lanternas de cabeça, tudo isso pode fazer diferença entre vida e morte em trabalhos noturnos, especialmente em vias públicas. Mas não é só questão de visibilidade. Trabalho noturno afeta ritmo circadiano, aumenta a fadiga, reduz a tensão. EPIs para trabalho noturno devem ser especialmente confortáveis para não adicionar estresse extra ao trabalhador. Agora quero falar sobre integração entre EPIs e sistemas de gestão. EPI não pode ser visto isoladamente. Tem que estar integrado com programa de prevenção de acidentes, com sistema de gestão de saúde ocupacional, com treinamentos comportamentais. É abordagem sistêmica.
Muitas empresas tratam EPI como item de almoxarifado comum. Erro grave! EPI é item estratégico de segurança, precisa ter gestão diferenciada, controle de qualidade no recebimento, armazenamento adequado, distribuição controlada, acompanhamento do uso, substituição programada. Vou compartilhar uma ferramenta que desenvolvi ao longo dos anos, Matriz de Compatibilidade de EPIs. É uma tabela onde você lista todos os EPIs usados na empresa e verifica a compatibilidade entre eles. Parece trabalhoso, mas evita muitos problemas. Já identifiquei várias incompatibilidades usando essa ferramenta. Para finalizar, quero deixar uma reflexão importante. EPI é ferramenta, não é solução mágica. A melhor proteção ainda é eliminar ou reduzir o risco na fonte. EPI deve ser usado quando outras medidas não são viáveis ou como proteção adicional. Nunca como única medida de proteção. E lembrem-se sempre, atrás de cada estatística de acidente tem uma pessoa, uma família, uma história. Nosso trabalho na área de segurança é evitar que essas histórias tenham um final trágico. EPI bem especificado, bem fornecido, bem usado, salva vidas. E não existe satisfação profissional maior que saber que seu trabalho contribuiu para alguém voltar seguro para casa todos os dias. Pessoal do canal Segurança da Trabalho, espero que este conteúdo seja útil para vocês. Segurança não é gasto, é investimento. Segurança não é obstáculo, é facilitador. Segurança não é opcional, é fundamental. Continuem sempre estudando, se atualizando, questionando. A área de segurança do trabalho evolui constantemente e nós precisamos evoluir junto. Até a próxima!